Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere a partir de agora com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Juiz Sérgio Moro aceita convite e vai ser ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Jair Bolsonaro. Decisão repercute nos ambientes jurídico, político e até na economia. Até o momento, Bolsonaro já anunciou o nome de 5 ministros de sua equipe. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a gente começa falando justamente deste tema, a decisão do juiz Sérgio Moro de aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no início aí já do próximo governo. Uma decisão que foi tomada hoje e que, para isso, o juiz Sérgio Moro vai ter que deixar 22 anos, uma carreira de 22 anos de magistratura. Ele anunciou a decisão logo após participar de uma reunião na casa do presidente eleito Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. E uma reunião que começou cedo, mas quem vai contar para a gente é Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil, no Rio. Maurício, boa noite. Olá, Rosiane, boa noite. Olha, essa reunião começou bem cedinho, sim. O juiz Sérgio Moro embarcou em um avião comercial em Curitiba às 6h30 da manhã. Ele viajou como passageiro comum e sem seguranças. Quando chegou ao Rio, parou apenas para tomar um café da manhã bem rápido em uma padaria e seguiu para a casa de Jair Bolsonaro. Às 9 horas, o juiz e o futuro presidente já estavam reunidos. Do lado de fora, dezenas de jornalistas aguardavam com ansiedade o resultado do encontro. A expectativa era grande, afinal, o juiz Sérgio Moro iria ou não aceitar o cargo de ministro da Justiça. 1h30 depois do início da reunião, o juiz deixou a casa de Bolsonaro. Na porta do condomínio aconteceu aquela tradicional confusão quando muitos cinegrafistas, fotógrafos e repórteres estão reunidos em busca de uma entrevista. Sérgio Moro chegou a parar por alguns instantes. Ele queria falar, mas acabou desistindo por causa do tumulto. Sem entrevista, a resposta ao convite de Bolsonaro veio por uma nota que foi publicada pouco tempo depois. No comunicado, Moro disse que foi convidado pelo presidente eleito para ser nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública e que, após reunião na qual foram discutidas políticas para a pasta, aceitou o honrado convite, mas que fez com certo pesar, pois terá que abandonar 22 anos de magistratura. No entanto, a perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado com respeito à Constituição, à lei e aos direitos levaram ele a tomar essa decisão. Moro anunciou também que estava se afastando imediatamente dos processos da Operação Lava Jato para evitar controvérsias desnecessárias. Pouco tempo depois, o presidente eleito usou mais uma vez o Twitter para confirmar a indicação. Na mensagem, ele disse que o juiz federal Sérgio Moro aceitou o nosso convite para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sua agenda anticorrupção, anticrime organizado, bem como respeito à Constituição e às leis, será o nosso norte. Em relação à Operação Lava Jato, quem assume agora interinamente no lugar de Sérgio Moro é a juíza substituta Gabriela Hard. Depois da publicação da exoneração de Moro no Diário Oficial, a vaga de juiz titular ficará aberta e magistrados da Justiça Federal que atuam na região sul do país poderão concorrer a esta vaga. Caso tenha mais de um candidato, vença a disputa o juiz com mais tempo de carreira. No próximo dia 14, está marcada uma audiência para interrogar o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Esse depoimento ainda não está confirmado. Rosiane. Maurício, essa decisão aí hoje, né, mostra inclusive aponta aí para um dos principais motes da campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro, que foi o tempo inteiro de combate à corrupção, de apoio a esse combate que ficou muito exposto, inclusive na questão da Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, a gente sabe que realmente é uma personalidade reconhecida por esse combate à corrupção, e aí essa decisão de Jair Bolsonaro aponta, pelo entendimento feito até o momento, de fato, para que haja um reforço ainda maior no combate à corrupção durante o governo dele e reforço aí de atuação das instituições que combatem o crime, instituições como a Polícia Federal. Então, toda uma expectativa em relação a isso. E Jair Bolsonaro também deixou bem claro aí na conversa com o juiz Sérgio Moro de que ele vai ter autonomia, né, Maurício, para poder nomear a equipe dele, né?
É isso mesmo, Rosiane, autonomia completa. E olha que ele vai comandar uma grande estrutura. O presidente eleito fez questão de ressaltar que Moro vai ficar à frente de um super ministério que vai englobar segurança e também o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que atualmente é ligado ao Ministério da Fazenda. Essa mudança foi um pedido de Moro pelo seguinte motivo: cabe ao COAF investigar diversas irregularidades, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro. E como eu falei no início, você também, Rosiane, Sérgio Moro ganhou carta branca do presidente Bolsonaro para montar a equipe. Vamos escutar. Eu conversei com ele que ele terá tanta liberdade para escolher todos os que comporão o seu segundo escalão. O chefe da Polícia Federal, aquele que vai tratar da questão da segurança. Obviamente não é uma especialidade dele a segurança pública, mas bem assessorado. E com a inteligência que ele é peculiar, ele tomar as decisões adequadas nessa área. Bolsonaro também contou como foi a reação de Moro na hora em que ele aceitou o convite. Vamos conferir. Eu vi como se fosse um jovem universitário recebendo seu diploma. Ele está com muita vontade de realmente levar avante a sua agenda. Isso me deixou muito feliz, porque afinal de contas, uma das coisas que mais aflige a população brasileira é a questão da corrupção. Ele agora atacará de forma global no Brasil e não apenas dentro da Lava Jato. Na hora da despedida, o presidente eleito repetiu a frase de que é uma honra se encontrar com Moro em qualquer lugar que não seja Curitiba. Os dois terminaram o encontro com amigos de longa data. Rosiane. Obrigada, Maurício. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, só ressaltando que essa entrevista que você acompanhou aí trechos, o presidente eleito Jair Bolsonaro concedeu à TV Record, logo após a confirmação do nome do juiz Sérgio Moro e de ele ter aceito aí esse convite. Agora, como o Maurício já adiantou, né, com essa decisão de Sérgio Moro de inclusive se afastar imediatamente do caso ali da Operação Lava Jato, então outra pessoa assume, uma juíza substituta. Mas Carolina Pimentel, editora da Agência Brasil, tem outros detalhes, vai explicar um pouco mais disso para a gente. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Como você já disse, né, com o juiz Sérgio Moro deixando aí a Lava Jato, quem vai assumir vai ser a juíza substituta Gabriela Hart. Ela, inclusive, já vinha atuando como substituta em situações de ausência do magistrado titular. Foi a juíza que, inclusive, decretou a prisão do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, em maio deste ano. Além de casos próprios, a juíza ficará provisoriamente a cargo de todos os casos sob responsabilidade de Moro. E os casos não devem ser redistribuídos, permanecendo na 13ª Vara Federal. A partir da exoneração de Sérgio Moro, a vaga de titular deve ser oferecida por meio de um edital de remoção, do qual poderá participar qualquer juiz federal interessado que atue não só no Paraná, mas também em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Isso porque os 3 estados estão sob supervisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Rosiane. Obrigada, Carol. E como a gente vem falando aqui, essa decisão do juiz Sérgio Moro de deixar a magistratura e aceitar o convite de Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública causou ampla repercussão. Repercussão, inclusive, na economia, que aí você vai ter mais detalhes daqui a pouquinho no cenário econômico, mas repercussões, por exemplo, no ambiente jurídico, no ambiente político. Várias instituições se manifestaram, vários líderes políticos também, em maioria absoluta ali, manifestações favoráveis, elogiando o juiz Sérgio Moro. Críticas vieram de onde eram esperadas, mesmo que já eram pessoas que já criticavam o tempo inteiro o juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, à frente desse comando da Lava Jato, críticas daquelas pessoas que defendem o Lula livre e que são contrários a essa atuação do juiz Sérgio Moro. Eram críticas dentro do que já era esperado de fato. Lembrando que o
ex-presidente Lula está preso em Curitiba, condenado a mais de 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, naquele caso do triplex do Guarujá. Mas Mariana Jungmann está aqui ao meu lado, ela conferiu essas repercussões políticas, conversou com alguns políticos e também recebeu as notas, né, Mariana, das instituições. Vamos começar falando das instituições que se manifestaram. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, vamos começar então, inclusive, pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, né? O presidente da associação, Fernando Mendes, divulgou uma nota cumprimentando Sérgio Moro e desejou a ele sorte. Na nota, Mendes diz que Sérgio Moro sempre foi um juiz federal exemplar e que muito contribuiu para o fortalecimento da Justiça Federal. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais também comemorou aí a escolha de Sérgio Moro e disse esperar que o novo ministério, sob a chefia de Moro, possa avançar em medidas concretas necessárias para o enfrentamento do crime organizado, buscando minar o sistema financeiro das organizações criminosas, fortalecer o combate ao crime organizado e criar centros integrados de expertise nessa área. E aí a Associação dos Delegados da Polícia Federal, né, delegados que estarão agora sob o comando de Sérgio Moro, também se manifestou, comemorando aí Moro, considerando que ele teve uma atuação brilhante na Lava Jato e no combate à corrupção, e aí também pedindo que Sérgio Moro fortaleça a Polícia Federal a partir de agora. Eu acabei de receber essa nota que você comentou, Mariana, da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, e é justamente, eu vou só esticar mais um pouquinho aqui do que eles falam. Eles dizem que cumprimenta o governo, a associação cumprimenta o governo eleito pela escolha de Sérgio Moro, e aí afirma assim: credenciado por carreira brilhante. Chegou, programa ao vivo, né? Eu estou falando com vocês, chegou outra mensagem, a notícia pulou aqui na minha tela, mas eu acho ela aqui de volta. Então vamos lá, ele fala: credenciado, parabeniza e diz que Moro é credenciado por carreira brilhante e atuação notável na Operação Lava Jato e em outras ações de combate ao crime organizado e à corrupção sistêmica. Moro demonstrou ter conhecimento e capacidades substanciais para ocupar o cargo. E aí nessa nota, os delegados da Polícia Federal ainda dizem assim: ao aceitar o desafio de chefiar um reformulado Ministério da Justiça, Moro terá a oportunidade de fazer, no âmbito do Poder Executivo, aquilo que mais demonstrou ao longo da atuação no Poder Judiciário: combater de forma efetiva o crime organizado e a corrupção endêmica no Brasil. Será a oportunidade do alto do prestígio e admiração que seu trabalho amealhou, liderar a preparação do país para a prevenção e repressão de crimes de forma sustentável por muitas gerações. E eles ainda dizem: isso só será possível por meio de políticas públicas eficazes, com a adoção de medidas que fortaleçam as instituições de Estado. Essa nota é um pouco maior, ainda segue ali justamente com esse desejo, né, de sorte, de apoio às medidas no Legislativo, de fortalecimento da polícia, como Mariana Jungmann já ressaltou. Agora vamos saber como é que foi essa repercussão política. Eu sei que você ouviu aí alguns líderes, né, tanto da oposição como aliados de Jair Bolsonaro. Rosé, um dos primeiros a se manifestar foi o governador eleito de Goiás, senador atualmente, Ronaldo Caiado. Parabenizou Sérgio Moro e Jair Bolsonaro pela escolha aí para o Ministério da Justiça. Vamos acompanhar o que ele disse. Meus cumprimentos, Sérgio Moro, por ter aceito aí a pasta do Ministério da Justiça. Sem dúvida alguma, a sua posição à frente daquele ministério vai resgatar cada vez mais a esperança do povo brasileiro. Parabenizar também Jair Bolsonaro por ter tido a sensibilidade de levar um homem do quilate, da competência e da capacidade de Sérgio Moro em poder combater a corrupção em nosso país. Pois é, Rosiane, as críticas vieram justamente, como você disse, das pessoas, do grupo político que mais já acusava aí Sérgio Moro de parcialidade. A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, disse pelo Twitter o seguinte: Moro será ministro de Bolsonaro depois de ser decisivo para sua eleição ao impedir Lula de concorrer. Denunciamos sua politização quando grampeou a presidente da República e vazou para a imprensa, quando vazou a delação de palavras
Palocci antes das eleições, ajudou a eleger, vai ajudar a governar. Bom, por nota também, o PSOL divulgou aí seu posicionamento também bastante crítico e chamou a decisão de Moro de aceitar aí o cargo de incoerência por parte dele. Para o partido, Moro mostrou que desde o início suas decisões tiveram motivações políticas e está cada vez mais evidente que Moro perseguiu injustamente Lula, preso sem provas. Sua parcialidade na perseguição judicial midiática tinha motivo, queria ganhar poder e influenciar o jogo político. Bom, essas foram as posições, então, de PSOL e PT. O líder do PPS na Câmara dos Deputados, o deputado Daniel Coelho, também aí divulgou um vídeo no qual ele disse o seguinte, que o partido dele é crítico a Jair Bolsonaro, vai ter uma postura crítica ao governo de Jair Bolsonaro, mas que a escolha de Sérgio Moro para o Ministério da Justiça foi acertada. Vamos acompanhar. Sem nenhuma dúvida, a gente sabia que ia ter chiadeira, principalmente daqueles que estão sendo investigados, da velha política, para a indicação de Moro. Mas pelo trabalho que ele fez, pelo desejo do povo brasileiro em combater a corrupção, sem nenhuma dúvida, é uma grande escolha a ser comemorada por todos nós. Uma correção, você acompanhou aí o vice-líder do PPS na Câmara. Rosiane. Mariana, e só mais uma observação em relação a essas críticas feitas pelo PT e pelo PSOL, porque a gente lembra que a própria defesa do ex-presidente Lula já entrou com vários recursos, várias vezes, criticando decisões do juiz Sérgio Moro e sem conseguir sucesso em relação a acusações de que ele teria agido de forma parcial, portanto, direcionada. E em relação a isso também, a gente ainda lembra mais um ponto, né? O ex-presidente Lula, ele está preso, condenado, e não condenado apenas pelo juiz Sérgio Moro, não. Ele foi condenado em segunda instância por um colegiado, né? Uma condenação ali por um colegiado e, portanto, não é decisão unilateral. A gente segue falando sobre essa escolha do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e da Segurança. E a questão agora é justamente essa, é a fusão das pastas. O ministro atual da Segurança Pública, Raul Jungmann, ele falou hoje sobre essa escolha de Sérgio Moro e falou também sobre a fusão das pastas. Acompanhe. Hoje eu liguei para ele para dar parabéns pela indicação. Acho que é alguém que tem todos os títulos, autoridade e legitimidade para ser o ministro da Justiça. Acho que é um ganho, inclusive, tê-lo agora no Executivo, e, portanto, eu dei parabéns a ele. Disse que estávamos aqui todos dispostos a ajudá-lo ao máximo, dar o máximo de informação que nós tivermos e tudo aquilo que ele necessitar, e a bem aprover para que ele tenha um ótimo desempenho, que é o que nós desejamos. E ficou mais ou menos acertado que na próxima semana ele já virá aqui para sentar conosco e começar a discutir e ver o processo de transição. A junção das pastas, eu acho que aqui nós criamos um ministério por lei, criamos um sistema único por lei, criamos e instalamos um Conselho Nacional, temos uma política, pela primeira vez, uma política nacional de segurança pública e temos recursos permanentes em 8 meses. Isso é apenas um pedaço do que foi feito em 8 meses. Tem o BNDES com 42 bilhões, tem, enfim, muita coisa sendo feita. Eu acho que a experiência foi positiva desse ministério. Agora, o governo, ele tem legitimidade democrática. A maioria do povo brasileiro elegeu o presidente Jair Bolsonaro. E a questão da estruturação e do modelo que ele vai dar, tá certo, ao seu governo é algo que a ele compete. Tá certo? A ele compete, sem a menor sombra de dúvida. Eu gostaria que o Ministério continuasse existindo, tá certo? Até para não ser conhecido como o primeiro e único. Mas, de todo jeito, sem sombra de dúvida, eu espero e faço votos que tenham o maior sucesso e que essa cruzada contra a corrupção e o crime tenha, assim, que puder ajudar e fazer. E, de todo jeito, deixamos uma estrutura aqui que não tinha antes. No próximo bloco, a gente volta com outras informações nos corredores do poder. Até já.
Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Você viu conosco no primeiro bloco que o juiz Sérgio Moro aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para ser o próximo ministro da Justiça e da Segurança, e com uma fusão dessas duas pastas. E conferiu conosco também toda uma ampla repercussão sobre esta decisão de hoje. Mas eu aproveito agora nesse início do segundo bloco para falar um pouco mais sobre os demais ministros já anunciados por Jair Bolsonaro. Então eu volto a conversar com Maurício de Almeida. Maurício, até agora foram 5 nomes, né, confirmados, e somente o caso de uma nomeação aí com viés político, né, com um perfil político, digamos assim, especificamente, que é o caso do nome escolhido para a Casa Civil, que é o Onyx Lorenzoni, deputado federal do DEM. É isso mesmo, Rosiane. Só essa indicação que teve a indicação política, mas também a Casa Civil é uma casa política, então é difícil que não seja uma indicação política. E com a indicação do Moro hoje, agora já são conhecidos, como você falou, 5 futuros ministros do governo Bolsonaro. Sérgio Moro, na Justiça, Paulo Guedes, na Economia, o Onyx Lorenzoni, na Casa Civil, o general Augusto Heleno, na Defesa, e o astronauta Marcos Pontes, na Ciência e Tecnologia. O número total de ministérios ainda não foi confirmado, mas a expectativa é de que vão ser 16 no máximo. Isso porque ainda tem aquela dúvida sobre a fusão dos ministérios da Agricultura com o Meio Ambiente. Rosiane. Ô Maurício, em relação a essa escolha de Marcos Pontes, a gente até falou aqui ontem nos corredores do poder, né, que já tinha ocorrido aquela confirmação, que a gente lembra, inclusive, que o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele já disse que vai fazer todas essas confirmações, você contou aqui pra gente ontem por meio do Twitter, mas o Marcos Pontes, a gente falou ontem que ele estava assim super empolgado e prometeu trazer hoje como que foi essa reação dele. Ele estava num evento participando no norte do país. Confira. Continuo a servir o país dessa mesma forma, com essa mesma determinação. Eu jurei, quando me formei, né, na Academia da Força Aérea, que eu iria combater os inimigos externos e internos, mesmo com o sacrifício da própria vida, se isso fosse necessário. Então, isso é o que a gente faz, é isso que vou continuar a fazer com esse mesmo nível de dedicação. Então, agradeço, né, aproveitando aqui, não sei se provavelmente está sendo filmado, agradecer a todos os brasileiros também por essa confiança, né, e dizer que a confiança é mútua, tá? Eu confio em vocês também para me ajudar. Ninguém faz nada sozinho, a gente vai precisar juntar, né, todas as pessoas, todos os brasileiros, unir os brasileiros em prol dessa bandeira, em prol do nosso país. E esse setor de ciência e tecnologia, sem dúvida nenhuma, ele é extremamente importante em todas as áreas, né? Se você olhar em todas as áreas, em saúde, educação, agricultura, segurança, tudo tem tecnologia envolvida. Eu pretendo ajudar sim o país, trazendo a tecnologia próximo das pessoas no dia a dia, para a geração de riquezas do país e para a melhoria da qualidade de vida de todos, né, em todos os locais desse país. Agora a gente muda de assunto, sai desse tema de composição do novo governo e fala sobre novidades no caso Marielle Franco. Hoje o ministro Raul Jungmann deu entrevista coletiva sobre isso. Tem novidades do caso, né, Carolina Pimentel? Assunto que está em destaque na agência. Isso mesmo, Rosiane. Olha, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou que a Polícia Federal vai abrir uma investigação para apurar a suposta existência de uma organização criminosa que poderia estar impedindo aí o esclarecimento do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, e do motorista Anderson Gomes. Eles foram mortos em maio deste ano dentro de um carro na região central do Rio de Janeiro. Foi pedido à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que abra um novo inquérito sobre o caso a partir de 2 depoimentos colhidos por procuradores federais. A investigação está a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Segundo Raul Jungmann, agentes públicos e milicianos estariam ajudando a organização criminosa. Agora a gente vai mudar de assunto, vamos até os estúdios da Rádio Nacional falar com Leandro Martins, porque o candidato derrotado à presidência, Fernando Haddad, vai ter que pagar, né? Foi condenado a pagar R$200 mil a um promotor por danos morais. Boa noite, Leandro. Conta pra gente esse caso.
Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Um promotor em São Paulo, Marcelo Milani, processou Fernando Haddad por danos morais, porque o candidato derrotado à presidência da República afirmou em uma entrevista no ano passado que Milani teria pedido R$1 milhão em propina para não mover ação relativa à construção da Arena Corinthians. Agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o ex-prefeito a pagar R$200 mil em indenização ao promotor. Essa decisão é em primeira instância e cabe recurso. De acordo com o tribunal, a afirmação de Haddad foi investigada pelo próprio Tribunal de Justiça e pela Corregedoria do Ministério Público, mas nada foi comprovado. Na decisão, o dano moral foi reconhecido sob o argumento que Marcelo Milani teve que passar por situações vexatórias e delicadas em âmbito profissional, familiar e social, tendo que enfrentar o descrédito da sociedade e de seus pares. A assessoria de Haddad afirma em nota que o juiz do caso negou pedidos para que testemunhas de defesa que presenciaram os fatos fossem ouvidas pela justiça. E acrescenta que vai recorrer da decisão. Rosiane, com você. Obrigada, Leandro. E agora vamos para uma última notícia para encerrar a sexta-feira com uma notícia boa, inclusive prêmio da Agência Brasil das Nações Unidas, um prêmio aí de reportagem, né, Carol? Mesmo, Rosiane, uma ótima notícia. A reportagem da Agência Brasil, escrita pela jornalista Débora Brito, foi uma das 3 vencedoras no programa sobre mudanças climáticas, organizado pelo International Center for Journalists e pela Fundação das Nações Unidas. O objetivo desse programa foi capacitar jornalistas de vários países sobre a cobertura do tema e promover a produção de matérias sobre os diferentes impactos na sociedade do aumento da temperatura global. A reportagem Indígenas Afetados por Mudança Climática Querem Políticas de Prevenção, editada pelo jornalista Davi Oliveira, destacou a reivindicação de grupos indígenas brasileiros que têm sentido aí os efeitos das mudanças do clima em diferentes regiões do Brasil. A reportagem faz parte de uma série de 3 textos publicados em 30 de setembro e que ainda estão na nossa página, Rosiane, agenciabrasil.ebc.com.br. Super parabéns, hein, Carol, para vocês na edição e para a repórter Débora. Belíssima reportagem. Fica o convite aí para nossos telespectadores e ouvintes entrarem no site agenciabrasil.ebc.com.br e conferir esta e muitas outras reportagens. Uma boa noite a todos, ótimo fim de semana. Até mais.